Sejam bem-vindos! Hoje nós estamos aqui para falar da lição 160 do livro Curso em Milagres. Bom, estou aqui com o livro e super animada para fazer essa lição. Hoje a lição, ela fala sobre o medo e ela tem como título Estou em casa. O medo é um estranho aqui. Então a lição, ela traz como principal ponto nos lembrar que o medo não é da nossa natureza. Nós não fomos criados para sentir o medo. E olha o que a lição diz. O medo é um estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo e serás um estranho para ti mesmo. E assim és desconhecido para ti mesmo. O que é o teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Quem poderia ser são em tal circunstância? Quem, senão um louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra ti próprio? Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade que fala uma língua diferente. Olha para o mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer a quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora um estranho. No entanto, como seria fácil dizer: esta é a minha casa, aqui é o meu lugar, e não partirei, porque um louco me diz que tenho que ir. Olha só que interessante essa primeira parte aqui da lição. Aqui é uma conversa, né? No final ele coloca uma conversa entre o ego e o espírito. Porque da onde vem o medo? O medo, ele vem das nossas crenças. E as nossas crenças, elas estão aonde? Elas estão na mente do nosso ego. Então o espírito, ele não tem nenhuma dessas crenças que ele até diz aqui que ele desconhece. Então, eu desconheço de onde vem isso, porque não pertence a mim. Então, o espírito, que é a essência, que é a semelhança de Deus, ele não tem o medo. Ele não tem a crença que te leva a sentir medo. Então, toda essa parte do medo, toda essa parte de crenças que nós temos é apenas relacionado à nossa natureza humana, à nossa mente que é controlada pela nossa personalidade humana. E como ele diz aqui, que pensa que é o que não é. Então, a maioria de nós ainda se identifica com aquela imagem que vê na frente do espelho e se identifica apenas com as suas crenças. Então, eu sou pobre, então eu não sou merecedor, então eu nasci aqui, eu tenho que sofrer, entende? Então, são aquelas crenças que ele se identifica com aquelas crenças e acha que ele é aquelas crenças. Ele esquece que ele é um espírito e que as crenças é apenas um programa que foi colocado nele a partir do momento que ele nasceu. Então, nós nascemos puro em essência. E aí a gente vai recebendo os programas, como eu já falei aqui em várias lições, né? Vamos crescendo e recebendo programas, crenças. E esses programas, essas crenças é que vão nos separando dessa nossa verdade, que é puro amor, que não tem espaço para o medo, que não tem espaço para o ataque e muito menos para a defesa, porque não há do que se defender. Então, neste mundo que a gente acha que é real, a grande maioria da população do planeta vive controlado pelo medo. E aí, eu já parei para pensar nessa questão do medo na minha vida. E eu já fui uma pessoa que já teve muito medo. E quando eu percebi que aquilo era apenas uma ilusão da minha mente,
por conta de crenças que eu tinha, e eu passei por essa barreira, eu quebrei essa barreira deste medo e sobrevivi, e não aconteceu nada comigo do que eu imaginava que pudesse acontecer, aí eu compreendi o que é ilusão da mente. Aí eu compreendi, quando eu falo hoje sobre ilusão da mente, eu já me coloco como exemplo mesmo, porque quantas ilusões da minha mente eu já consegui destruir, limpar, tirar e colocar ali uma outra crença totalmente diferente dela, conectada com essa minha essência. Ou seja, não, aqui não tem mais espaço para esse sentimento. E aqui a gente está falando do medo, então aqui não tem espaço para este medo. E aqui nessa lição ele faz umas perguntas que é bem interessante para a gente refletir sobre elas, que é o seguinte: acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Olha só essa pergunta. Acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Consegue imaginar um Deus medroso? Não, né? Eu não consigo imaginar a energia primordial do universo que criou tudo, que é tudo, ser medroso. Então, se somos a imagem e semelhança do Criador em essência e não existe medo nele, então não existe medo em nós em essência. Entende? E aí ele faz uma outra pergunta aqui também. Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Olha só, consegue imaginar o amor verdadeiro preenchido de medo? Não tem como, não existe. Então, o amor verdadeiro, ele não tem medo. E a essência também não tem medo, não existe espaço para o medo. Por isso, essa conversa interna entre o espírito e a nossa mente, a nossa consciência humana que está tomada pelo medo. Então, a lição, ela traz essa reflexão para a gente se lembrar da nossa natureza, se lembrar quem somos em essência. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim: nossa, mas parece impossível eu alcançar este nível da consciência onde a minha essência vive. E não pense dessa forma, porque não é impossível. É um trabalho, sim, é um trabalho diário. Mas é para isso que nós estamos aqui. Porque acessar este nível da nossa consciência, onde o medo não reside, é o nosso processo, é um dos nossos processos. Então, quando a gente pensa em evolução da consciência, em expansão da consciência, a gente está falando de voltar à essência, de se conectar a essa essência, de chegar cada vez mais próximo dessa essência. E o caminho, né, que leva para esse lugar, eu diria, e eu até faço uma analogia, é como um túnel escuro. Então a gente tem que passar por esse túnel escuro, e nesse túnel escuro tá cheio de medo, cheio das nossas crenças, cheio das nossas limitações. E é atravessando este túnel escuro que a gente vai enxergar lá no final dele a pureza da nossa essência. E quanto mais você vai atravessando este túnel de sombra, cheio de medo, cheio de crenças, cheio de limitações, mais você vai avistando que existe uma luz. Lá no final do túnel existe uma luz. Esse túnel é o nosso processo de vida aqui. É o nosso processo de evolução aqui. Nós estamos dentro desse túnel. Nós estamos caminhando dentro desse túnel. Mas algumas pessoas, elas estão dentro desse túnel, mas elas estão paradas. Elas não vão nem para frente nem para trás. Ou seja, elas não evoluem. Algumas, elas andam um pouco e depois voltam. Andam um pouco e depois voltam. E outras, elas estão caminhando lá a passos lentos, mas estão caminhando. Aquelas que já entenderam
que é aquela luz que existe lá no fundo do túnel, que é preciso alcançar, que é lá que a gente tem que chegar, elas estão caminhando. E aí elas encontram barreiras, elas encontram pedras, elas encontram muros, elas encontram uma série de obstáculos, mas elas sabem que só existe este caminho para alcançar aquela luz que está lá no fundo do túnel. Então, esse é o nosso processo, que é maravilhoso, gente. É maravilhoso você passar por isso, você compreender isso e você seguir nesse processo de evolução. E quanto mais você vai andando por esse túnel e você vai enxergando que a luz, né, você vai começando a ver a luz, você também vai vendo que neste túnel existem vários pontos de luz que começam a aparecer nesse túnel, que são as pessoas que vão aparecer para nos guiar, que são os mestres, que são os guias, que estão ali, ó, colocando luzes ali para que você enxergue o caminho, para que você não desista, para que você não pare, para que você continue seguindo. Esse túnel, ele está dentro da gente. Esse túnel, ele está dentro da gente. Então, o começo desse túnel é o nosso ego, tá lá. É o nosso ego. Enquanto ele estiver escuro, significa que você está ali, transitando pela mente da personalidade humana chamada ego, que está toda contaminada, toda escura. E aí, conforme você vai saindo desse lugar escuro, significa que você vai limpando todas essas crenças, todos esses medos que a mente do ego está contaminada por eles. Você não vai abandonar o ego ele vai com você. Só que ele vai sendo purificado à medida que você vai caminhando por esse túnel escuro. Vai chegar uma hora que você vai encontrar apenas luz. Não significa que vai ser o final da sua vida. Muito pelo contrário. É aí que vai ser o início de você poder aproveitar, de você poder aproveitar a sua existência, que é eterna. Então, esse espírito que vive dentro de cada um de nós, ele é eterno. Ele não termina aqui igual o ego. O ego, ele termina aqui. A personalidade humana, cada um vai deixar a sua aqui nessa existência. Mas a vivência, as memórias dos acontecimentos dessa vida, você leva com você. Porque a energia dessa informação você vai levar com você. Mas a personalidade ela fica aqui. E como a vida ela é eterna, a gente precisa continuar caminhando nesse túnel. A gente não pode parar. E muito menos a gente não pode permitir ficar parado por conta de algo que não pertence à nossa natureza, como o medo. E o medo, ele nunca vem sozinho. Com o medo vem a ansiedade, com o medo vem a síndrome de pânico, com o medo vem a trava na vida da pessoa mesmo. Com o medo, ela deixa de agir. Com o medo, ela deixa de acreditar. Com o medo, ela se deixa ser enganada. Com o medo, ela se deixa ser passada para trás no sentido de perda, de perder mesmo, tantas coisas. Então, com o medo, uma série de outras emoções, de outros sentimentos vem junto com ele. Ele nunca está sozinho, ele traz uma bagagem junto com ele de situações que nos colocam mais ainda travado no meio deste caminho. Então, compreender que o medo não é da nossa natureza e compreender que nós precisamos vencer as barreiras que esse medo coloca nesse túnel do nosso processo de evolução é importante para a gente seguir. Então, o que a lição traz para hoje é a reflexão sobre como nós estamos no nosso processo de reconhecer a nossa verdadeira natureza. E também como nós estamos no processo de reconhecer aquilo que não nos pertence. E como a lição hoje está falando do medo, hoje a gente vai focar no medo. Então a pergunta é: quais são os medos que estão me bloqueando? Quais são os medos que não me permitem atravessar o túnel
para que eu possa chegar na luz de quem eu sou, na luz da essência de quem eu sou, para que eu possa experimentar dessa luz, ainda aqui nessa existência, ainda aqui nessa vida, para que eu possa sair dessa vida evoluído, para que eu possa sair dessa vida compreendendo quem eu sou. Então, minha gente, o que eu coloco aqui para vocês é: primeiro, faça um exercício de identificar quais são os seus maiores medos em todas as áreas da sua vida. Quais são os seus maiores medos? Escreve mesmo. Quais são? Eles estão te deixando parado? Eles estão te impedindo de caminhar? O que você já perdeu por conta desses medos? O que você já deixou de viver por conta desses medos? O que você já deixou de fazer na sua vida por conta desses medos? Traga esses medos para a sua consciência. Esteja consciente de cada um deles. E para cada um deles, você pode dizer: você não me pertence. Porque na minha natureza não tem espaço para o medo. Na minha natureza de filho de Deus, imagem e semelhança da luz do Criador, não tem espaço para esse medo. E se não tem espaço, e se não pertence a mim, eu posso atravessar essa barreira. Eu posso seguir em frente. Então faz isso hoje, faz isso com fé, com vontade, em frente, porque no processo de evolução, uma das coisas que tem que ficar muito claro na nossa vida é quais são as barreiras da nossa vida. Por que nós não estamos evoluindo? O que está acontecendo que nós estamos parados no mesmo lugar sem se mover? É medo? Quais são os medos? É olhar de frente, é encarar. Porque o Filho de Deus, ele é puro e ele tem este poder de encarar. Entende? Então, essa é a prática que nós vamos fazer hoje. Eu já fiz a minha, agora eu espero que você faça a sua também. E se tá difícil, tudo bem, tudo bem. Não vá além do que você consegue suportar agora, mas compreenda que hoje ou amanhã você precisa passar por esse processo. Então, de todos os medos que você tem, pegue aqueles que você consegue lidar com eles hoje e dê o primeiro passo. E amanhã dê o segundo e depois dê o terceiro. O importante é que você se mova nesse túnel escuro que te leva para a luz. Para a luz de quem é você. Não se esqueça disso. Para a luz de quem é você. Então, meus queridos, é esse o recado da lição de hoje. Eu espero que tenha sido contribuição para cada um de vocês. E claro, como sempre, eu espero vocês aqui para a próxima lição amanhã. Um grande beijo!